Olá, pessoal. Estamos aqui novamente no nosso bate-papo no canal do YouTube da Eletrion. Hoje nós temos aqui a presença da professora doutora Josi de Santana. Para nós é uma imensa honra, né? Nós passamos uma parte da nossa história que nós temos aqui dentro da Eletrion, estudando artigos e estudos feitos por ela. Então, para nós hoje é realmente um imenso prazer estar aqui hoje nesse bate-papo, conversando sobre o TENS, né? Efeitos analgésicos e não analgésicos. A professora Josi é fisioterapeuta, é doutora pela USP de Ribeirão, é pós-doutora em neurociências da dor pela Universidade de Áurea e é professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe. Muito obrigada pela sua presença. Doutora Josi, muito obrigada. É uma honra, né, poder encontrá-la mesmo que virtualmente, né? Mas é sempre muito bom e muito obrigada pelo aceite do convite, né? Bom, mas a gente veio aqui para conversar sobre uma corrente muito famosa, né, gente? Que eu sempre brinco e falo que todo fisioterapeuta um dia vai ter, né? Ou quer ter, né? Que é o famoso TENS. Então, Josi, a gente queria que você começasse explicando um pouquinho o que é essa corrente, né? O porquê que a gente fala TENS e qual é a causa deste nome, né? Inicialmente eu gostaria de agradecer, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, Laura, Juliana, né, a equipe da Eletrion, com um projeto magnífico que eu conheci mais recentemente, mas fiquei muito interessada e muito entusiasmada de ver que tem mais gente, não só interessada, mas divulgando também agentes físicos, de uma forma geral, na fisioterapia e tentando ajudar a desmistificar o uso disso, né, na prática clínica e se incorporando na ciência que a gente tem disponível. Então, a TENS, na verdade, é uma corrente muito simples, né? Já tem muitas décadas que a gente utiliza essa corrente. O nome dela, na verdade, né, estimulação elétrica nervosa transcutânea, aporta um conjunto de correntes, na verdade, né? Mas, classicamente, tradicionalmente, por ser uma das mais antigas, ficou recomendada para essa TENS que promove uma analgesia. Embora todas as outras correntes que sejam aplicadas por meio de eletrodos colocados na pele também são correntes transcutâneas. Transcutâneas. Exatamente. Mas essa TENS, que a gente chama de TENS, né? Ou alguns chamam de TNS, né? Também aqui no Brasil, fora todo mundo chama de TENS, é uma corrente bipolar, bifásica, né? E ela é aplicada com eletrodos de superfície de carbono de silicone sobre a pele, tá? O local onde se aplica a gente vai discutindo ao longo dessa conversa e tem algumas interferências, inclusive, para a população especificamente de pacientes oncológicos, né? E é uma corrente extremamente simples, foi muito utilizada, ainda é muito utilizada, só que hoje de forma bastante discriminada ou tratada com muito preconceito, porque infelizmente a gente tem muito modismo, né, que vem assolando a prática clínica da nossa população e termina subestimando o potencial terapêutico de muitas coisas que são próprias da categoria do fisioterapeuta, né, e que às vezes até outras categorias terminam começando a utilizar e se apropriando desses nossos recursos que são inerentes à nossa prática clínica. Até você tocando nesse assunto do potencial terapêutico, né, a gente costuma, e a maioria dos fisioterapeutas vem dos cursos de graduação associando, né, o uso do TENS com analgesia, né, e vem explicando isso, né, principalmente pelo mecanismo das comportas, onde a literatura já vem mostrando para a gente que não é só isso e nem bem explicado por esse mecanismo. Né? Como é que a gente hoje pode explicar, né, um mecanismo de ação da corrente? Olha só, a parte de mecanismo analgésico, principalmente aquele voltado para o sistema nervoso, tanto periférico quanto central, porém a gente tem uma maior gama de descobertas com relação ao sistema nervoso central, tanto no nível medular quanto supramedular. Eu aprendi na disciplina de eletro, que a TENS de alta frequência agia por meio, né, da teoria das comportas, que a TENS de baixa frequência agia por meio da liberação de opioides. E é triste ver que a literatura tem mudado desde a década de 90, quando começaram a identificar as publicações nessa área, e até hoje professores dessa área específica, né, de agentes físicos, continuam explicando exatamente desse jeito. Talvez até por isso, né, seja essa a falta de interesse de alguns fisioterapeutas pelo eletro, né?
É de não entender Falta de corretamente. atualização, eu tenho certeza. Um dos fatores é a falta de atualização. Eu percebo, sabe, Juliana, um momento extremamente favorável de 1 a 2 anos para cá, para a área de agentes como um todo, no sentido de das pessoas começarem a entender um pouco mais a necessidade de se voltar para a atualização, né, da área científica, por mais que você não saiba qual é o caminho das pedras, mas as pessoas estão começando a acreditar um pouco mais do que se acreditava antes. E nesse sentido, eu acho que o resgate das coisas antigas da fisioterapia, que avançaram muito, mas em países com padrão cultural como o nosso, tá? Porque isso não acontece em todos os países, não. Mas no padrão cultural de atuação de prática clínica como o nosso, termina substituindo as coisas por novas técnicas totalmente sem comprovação ainda, inclusive, né? Então, a gente fica assim, onde é que está essa linha tênue que faz eu deixar de usar o que parecia que funcionava para começar a utilizar uma coisa que eu não conheço ainda? Então, isso é uma coisa que eu me pego sempre discutindo, e a gente iria dias, assim, falando sobre isso, né? Cada um com sua opinião. Mas, assim, eu acho que é um momento de resgate, sabe? Se a gente pensa em mecanismo, é uma das correntes, na verdade, um dos recursos que a gente tem mais evidência mecanística. E em fase de PBE, onde a gente diz que o que mais importa é o resultado de uma revisão sistemática para suportar ou não a utilização da sua intervenção em dada população para dado desfecho, eu estou ali em cima do muro entre a ciência pré-clínica e clínica, e eu acho que a gente não pode desconsiderar, numa ciência tão nova como é a nossa, a importância de mecanismos de ação para, inclusive, nos influenciar no raciocínio clínico. Óbvio que do ponto de vista da plausibilidade biológica, que é isso que o mecanismo ensina para a gente, não dá assertividade com relação aos desfechos que vão acontecer quando eu uso uma intervenção para uma determinada população. E nesse sentido, especialmente para pacientes oncológicos, entender os mecanismos de ação da eletroanalgesia por TENS é imprescindível. Por quê? Aquilo que se dizia, alta frequência, teoria da comporta, baixa frequência, liberação de opioide. Hoje a gente sabe que o principal mecanismo que justifica toda a ação da TENS, tanto de alta quanto de baixa frequência, são mecanismos opioidérgicos, tá? Então, vou tentar fazer uma breve explanação sobre isso, resumindo os últimos 30 anos. Gente, são 30 anos de mecanismos sendo estudados. Então, a gente tem que tanto alta quanto baixa frequência estimula a ativação de receptores opioidérgicos, tanto alta quanto baixa. Isso está provado tanto em estudos pré-clínicos da década de 90, quanto em estudos clínicos, tanto com pacientes de pós-operatório, de laminectomia, por exemplo, quanto pacientes com dor crônica, da década de 2010, então, dos últimos estudos dos últimos 10 anos, tá? Só que a gente tem uma seletividade baseada na subunidade do receptor. Então, eu tenho que a TENS de alta frequência estimula receptores, as subunidades delta dos receptores opioides. E a TENS de baixa frequência estimula os receptores Mi. Isso é extremamente importante se a gente for tentar trazer de forma translacional essa questão mecanística, que é biológica, para a prática clínica do paciente oncológico, que a gente já vai comentar quando entrar na parte clínica mais à frente. Como acontece nos tratamentos farmacológicos, por exemplo, eu sempre uso o exemplo da morfina, que é clássica, especialmente para quem é fora da área de onco. Bota morfina, o pessoal entende mais. Então, a morfina dentro da escada analgésica, né, de fármacos para o tratamento da dor, é considerada como um opioide fortíssimo. E é utilizado como padrão ouro no tratamento da dor oncológica, inclusive de pacientes em estágio terminal. E como acontece com a morfina e com outros opioides, o uso prolongado, repetitivo, gera uma chamada tolerância analgésica, que significa o quê? Perda de eficácia clínica. Então, aquela dose que você ia utilizando e ia mantendo o controle da dor do paciente, em determinado momento isso começa a descer. Não é de um dia para o outro, mas você vai exponencialmente perdendo essa eficácia, tá? E isso está comprovado com TENS também. Isso começou na década de 90, enveredou aí pelos anos 2000, e a gente tem várias comprovações de que existe uma perda de tolerância, tá? Existe um desenvolvimento de tolerância, que é a perda de eficácia, e aí a gente fica assim, meu Deus do céu, então tá, então tem um prazo de validade para a utilização dessa corrente. Não, os estudos também avançaram,
E a gente descobriu, inclusive, estudos feitos por mim na época, como pós-doc, estudos que também foram desenvolvidos pelo grupo da Kathleen Sluter, que é pioneira no mundo nessa área de eletroestimulação para dor, né? Estudos que também foram desenvolvidos por alunos mesmo no laboratório. A gente tem mostrado algumas formas de modular através dos próprios parâmetros do aparelho e melhorar a efetividade do ponto de vista de uma janela terapêutica. Aumentar o tempo pelo qual, mesmo promovendo sucessivas aplicações, você ainda vai obter a analgesia adequada. Então não dá para usar a mesma frequência, os mesmos parâmetros todos os dias e querer que os resultados sejam positivos, né? Não. Eu vou brincar. Não liga e sai de perto, né? Liga, sai. Pois é. Né? E aí tem gente na prática clínica que acha que é assim. Ah, não, era empolgação, já ouvi tanto coisas desse tipo, era empolgação do paciente no começo. No começo ele estava empolgado, funcionou, aí depois não funcionou mais. Gente, não é assim empírico e jogado no acaso, né? A estrela passou e não funcionou mais. Então, na verdade, isso tem total procedência na prática clínica. O uso com parâmetros mantidos constantes, tanto de frequência quanto de intensidade, em pacientes crônicos, que você usa sem interromper, certo? Interromper não é uso um dia e não uso o outro. Interromper é passar um tempo sem utilizar. Josi, que tempo? A gente ainda não sabe. O único estudo que a gente tem um tempo dizendo sobre isso fala sobre pacientes que tinham desenvolvido tolerância e depois de 6 meses, quando voltaram a utilizar, eles voltaram a responder. Mas a gente não sabe se esse tempo de 6 meses é um tempo mínimo. Porque foi um tempo do protocolo. Olha, daqui a 6 meses nós vamos usar de novo nesses pacientes. E é o único estudo que a gente tem sobre isso. A literatura ainda é extremamente carente no que tange a tempos. Tá? Mas o ideal é que a gente mesclasse um pouco essas frequências. Como é que a gente deveria fazer assim? Sim, a gente tem 2 tipos de protocolos que são viáveis na prática clínica, independentemente do tipo de aparelho que a gente usa. Então, a gente chama de terapia mista ou terapia alternada por meio da TENS, tá? Então, você pode fazer a modulação entre alta e baixa frequência, que a gente chama de ciclos de alta e baixa, subindo e descendo entre 10 e 100 Hz, por exemplo, caso o aparelho permita essa ciclagem durante o tempo de tratamento, ou alternada, considerando que você vai aplicar repetitivamente esse estímulo, essa sessão de eletroestimulação, um dia utilizar alta frequência durante toda a eletroestimulação, no outro dia utilizar baixa e assim sucessivamente e alternando. Como alta e baixa frequência ativam seletivamente, né, subunidades MIC, delta, a gente podia imaginar assim, olha, eu acho que eu posso dobrar pelo menos o tempo em que eu vou ter ainda uma efetividade analgésica. Nós fizemos esses estudos e a gente obteve mais do que 100% de aumento do tempo viável para analgesia, quando a gente fazia isso. Então, não é uma coisa aditiva. 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 não foi 2. 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 4. Né? Com relação à intensidade, também, o aumento da intensidade conforme tolerável pelo paciente, inclusive as várias evidências estão mostrando isso, né? Em outras populações, dor crônica e não oncológica, mas várias evidências estão mostrando que o aumento da intensidade, inclusive chegando numa contração motora confortável para o paciente, nada doloroso, para não disparar mecanismo de contra-irritação, né? Também tem melhores resultados analgésicos. Isso é uma outra coisa que a gente vê, né? Porque as pessoas só começam a perceber, né, um estímulo ali mais sensorial, né? Fala, não, mas eu não quero perceber. Não, a gente quer perceber, né? Veja assim, que quando você fala de estimulação eletrofuncional, né, NEMS, FES, que às vezes, a depender do que você tem enquanto desfecho, que já é né, de neurocitação para músculo, às vezes isso pode gerar um desconforto maior para o paciente. Não é esse nível de desconforto que se gera quando eu aumento a intensidade da TENS, tá? Então, a gente está falando de desconfortos, níveis de desconforto diferentes, se é que vai ser gerado isso para o paciente. Então, uma preconização, quando você tem um paciente com dor que tem sensibilização ou periférica ou central ou as duas, é trabalhar em níveis de conforto, mas não em níveis mínimos, porque ele pode ser considerado como sublimiar. E aí você está, no máximo, desenvolvendo ali uma estratégia placebo.
né? Não usando um tratamento placebo, mas uma estratégia placebo. Quando a gente fala isso, significa o quê? Neurobiologicamente, você está tentando, até você mesmo está se enganando, né? Que é a falta de conhecimento que te faz isso. Também, né? Então, você pode estar, no máximo, imputando ali os que a gente considera de entre 17% e 30% de efeito placebo de várias origens que pode ser imputado no resultado final quando você usa a eletroestimulação para analgesia. Tá? E mas o que isso... o tempo de duração de pulso, eu vejo que a literatura, então, é mais... A gente não tem uma coisa pré-definida. O que você acha sobre isso? Como é que a gente trabalharia isso, você acha, para o melhor resultado terapêutico? Olha, se a gente considerar os 3 parâmetros físicos, né, da TENS, as coisas estão muito mais definidas e estudadas, talvez porque precisavam realmente ser mais estudadas sobre frequência e sobre intensidade. Tem poucos estudos, mas parece que eles foram suficientes para a parte de duração de pulso. Inclusive, esse é bem o termo, né, que você colocou, tem gente que ainda fala de largura, né? Então, duração de pulso é uma coisa assim, na eletroestimulação, na configuração dos aparelhos que a gente conhece, a faixa de duração de pulso da TENS, ela é relativamente curta. Então, ela não nos permite uma grande variabilidade de opções de uso, né, como acontece para outras correntes. Então, assim, a questão da duração de pulso, ela não está necessariamente diretamente relacionada aos efeitos. Ao resultado, né? A proporção, a dimensão do efeito que a gente tem, mas ao conforto do paciente e o que você consegue programar em termos de frequência. Porque se duração de pulso implica na quantidade de pulso que eu vou botar dentro de um intervalo de tempo, isso tem a ver diretamente com a frequência. Então, às vezes, inclusive, vários aparelhos já trazem essa limitação. Quando você tenta mexer em um, você, né, tem uma limitação no outro. Ele bloqueia. Bloqueia. Exatamente. Você planeja um aqui, quando você vai mexer no outro parâmetro de cá, parece que desconfigurou. Não, ele está setado, ele está limitado, porque existe um limite físico de corrente de oferecer aquela quantidade de pulso com aquela duração dentro de um tempo, porque frequência é a quantidade de ciclos no tempo. E a quantidade de ciclo tem a ver com a sua duração. Qual é o tamanho, né, em duração desse ciclo. Então, é muito mais uma grandeza física, nos parece hoje, de acordo com a literatura, do que propriamente a habilidade que isso teria de gerar um efeito clínico diferente. Agora, Josi, eu acho que até o mecanismo analgésico é uma coisa que está mais clara assim, na cabeça das pessoas. Mas a gente já sabe, como você diz, já faz bastante tempo que a gente já sabe, né? Que a gente também tem efeitos não analgésicos, né? Do TENS. Será que você podia falar um pouco sobre isso? Nós temos efeitos não analgésicos. Eles são muito interessantes, né? Na verdade, veja bem, quando a gente ainda fala do analgésico, a gente costuma dividir em 2 mecanismos principais. Os mecanismos opioides, sobre os quais a gente falou, né? E a gente falou de tolerância, que é uma coisa importante de ser vista na clínica, como minimizar a tolerância com a própria eletroestimulação. Tem ainda os mecanismos analgésicos não opioidérgicos, que os que estão, inclusive, mostrados, eles têm a ver com a ativação de outros sistemas. Então, por exemplo, a gente tem ativação de sistema serotoninérgico. É um sistema que atua na modulação da dor, é um sistema importantíssimo, mas é um sistema relacionado também a bem-estar, ao humor, à saúde mental, né? Porque é um sistema que atua muito, né, de forma muito presente em mecanismos de depressão, tá? A gente tem a ativação do sistema muscarínico, por exemplo, que também é uma via que faz inibição de dor, mas tem a ver, por exemplo, com contratilidade de vísceras, tá? Então, por exemplo, no meu doutorado, eu fiz um estudo utilizando TENS em dor pós-operatória, após ligação tubária, que gera uma dor isquêmica, porque faz compressão com um anel, né, até fazer o aumento da trompa, e a dor pós-operatória ela é extremamente intensa, em tempo de duração previsto, mas enquanto está sentindo é muito intensa, e a gente fez TENS nessa oportunidade do doutorado, e a gente teve o mesmo resultado que a dexcopolamina, que é o Buscopan da vida, que, né, quando a gente tem uma dor, uma cólica visceral, a gente utiliza. Então, tem um efeito antispasmódico
por exemplo, e a dor diminui porque você diminui o espasmo, já que o mecanismo dessa dor visceral foi o próprio espasmo, né, da víscera muscular. Então, Então, bloqueia a dor, mas não por um mecanismo analgésico, né? Por uma exatamente, outra forma, né? Ô, Josi, exatamente. me tira, agora já é mais uma dúvida minha mesmo. E eu Ah, conseguiria para ter uma maior motilidade, por exemplo, das vísceras, já que eu consigo, né, acalmá-las com esses mecanismos, o muscarínico é isso que ele faz, né? sim. E você acha Então, que teria essa possibilidade? acho que sim. Na verdade, o espasmo ele está relacionado com contração mantida. Então, Isso. Mas e se eu quando usar você errado, eu posso fazer né, uma contração mantida maior, então, vamos assim dizer, um espasmo na maior? verdade, quando a gente utiliza nesse sentido da víscera, porque aí tem a ver com as vísceras abdominais principalmente, e aí, por exemplo, no câncer, se a gente traz mais uma vez para o câncer, a gente tem É por o isso que eu fenômeno de vou puxar. constipação, o fenômeno de E, constipação que é extremamente presente, É. né? Na constipação, você tem um problema de motilidade. Então, quando você tem um mecanismo antiespasmódico, não significa dizer que quando você retira, vamos falar assim, bem informalmente, quando você retira essa influência do espasmo, que você vai parar o movimento. Na verdade, você equilibra o movimento, né? Então, isso não significa dizer que vai fazer hipomotilidade. As poucas evidências, os estudos são escassos, mas as poucas evidências que a gente tem com relação a TENS para a constipação é que ela promove uma redução dessa constipação. E esses mecanismos, se a gente associa mecanismo com, né, baseado em plausibilidade biológica, com esses resultados pretendidos, né, que a gente espera na clínica, isso pode funcionar assim. O que é que a gente precisa? De bons ensaios E clínicos, tá? temos ciência, muito né? que estudar Ciência. isso, é. Então, assim, a gente Não, consegue eu raciocinar quis muito que você bem. falasse um pouquinho É. disso, até por conta das pessoas, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, em paciente em cuidados mais terminais, você quer trabalhar essa dor visceral, né? Esse Sim. incômodo que ele tem, e as pessoas, não, porque isso vai diminuir a motilidade. Então, né? Por isso que eu pedi essa Veja explicação. bem, tem um mecanismo neural que ele está muito atrelado à dor em si também, mas que ele não é só dor, ele é neurociência, que é o mecanismo da sensibilização. Na dor visceral, isso faz todo sentido, e ela está muito presente no paciente oncológico, seja por um câncer local ou pelas complicações, né, que acontecem até devido ao próprio tratamento. Mas é uma coisa muito presente em alguns tipos de câncer, em alguns estágios de paciente. A própria hipoatividade ou inatividade tende a provocar isso como sequela mais posterior. Então, a gente tem um mecanismo chamado de sensibilização central. A gente passaria horas falando em minúcias sobre ele, mas eu vou tentar deixar bem simples. A gente tem a sensibilização periférica, que é a hiperresponsividade dos receptores neurais periféricos, que são os nossos receptores, e a gente tem a sensibilidade central, que é da medula e principalmente das várias estruturas encefálicas, que aumenta a responsividade dos neurônios. E isso faz com que o indivíduo que tem sensibilização tenha mais dor, menor limiar mecânico, menor limiar sensitivo, menor tolerabilidade nas vísceras, por exemplo, entendeu? Então, esse indivíduo crônico que chega a esse processo de sensibilização central, que é aquele do não me toque, por exemplo, que tudo dói, Que é a não dor aguento crônica, né? nada, é a dor crônica, Esse indivíduo também tem essa afecção nas vísceras, porque ela é difusa, a sensibilização central é difusa, ela não dói só onde começou a dor, na origem da dor, era no joelho, mas agora está doendo o resto, porque ativou esse mecanismo via ascendente de sensibilização central. E pasmem, olha um pulo do gato baseado no mecanismo. A TENS, além do exercício, que é padrão ouro em fisioterapia para todas as nossas populações, independente do estado que eles estão, até paciente crítico se é dado exercício padrão ouro, né? O exercício promove diminuição da sensibilização central. E dentre todas as outras nossas ferramentas de trabalho para a prática clínica, a única que tem comprovação científica para diminuição dessa sensibilização central é a TENS. Olha, interessante, né? Então, assim, isso é importante, né? E a gente fala numa época, por exemplo, de educação em saúde.
o quanto a educação em saúde é importante, o quanto que a gente modula as expectativas do paciente, o quanto que a gente diminui comportamentos negativos, melhora atitudes e crenças, né? Na verdade, gente, a educação tem que vir para o próprio profissional. Com certeza. Para ele saber, né? Ele saber não dá dessa mais para realidade. entender esse trabalho da dor só local, né? A gente precisa Não. entender toda essa questão do sistema nervoso central, da percepção da dor, o papel né? dele na manutenção desse sinal, sabe? Não adianta nada, o paciente tem e isso é muito presente, assim, parece ser muito presente no paciente oncológico, apesar de eu achar que a parte de dor em suas entranhas, ela ainda precisa evoluir mais na oncologia. A gente acabou de publicar um paper com uma das minhas doutorandas, a Jane, e ela fez, na verdade, um paper, não foi com eletro, a gente queria saber só essa avaliação da parte de neurociência do paciente no pós-operatório de câncer de mama, né? E a gente está tentando trazer um olhar da neurociência para entender o comportamento neural, o comportamento de respostas mesmo desse paciente, para tentar prover futuramente, junto a outros grupos, outros estudos, uma melhor qualidade da analgesia, porque se esse paciente tem essa sensibilização central, não adianta tratar com coisas, com intervenções periféricas. Eu acho que essa é uma questão central, né? Você não está ali só tratar, aí você fica tratando, porque na verdade o seu objetivo está muito pequeno para o todo do que o paciente precisava, né? E aí agora que você tocou no assunto até do paciente oncológico, que é bem a área que a gente trabalha, a gente, em oncologia, pensa muito em tempo de sobrevida livre de doença, né? Na verdade, a gente só pensa nisso. Então, a gente até reconhece, por exemplo, que alguns agentes eletrofísicos sejam bons, mas, às vezes, a gente tem medo de usar, porque se isso comprometer um dia que seja do tempo de sobrevida do paciente, né? Talvez esteja associado a um fracasso terapêutico. Você entende que a gente realmente deva tomar alguns cuidados, ou você acha que não, que a gente pode usar assim? Veja, a gente, na fisioterapia, inclusive a ciência que tem feito isso, é um desbalanço na proporção entre efeito terapêutico e na farmacologia se chama toxicidade, né? A gente não necessariamente causaria toxicidade quando está lidando com fármaco, mas a gente teria que olhar com mais cautela e mais carinho para os chamados efeitos adversos. Eu falo muito isso, né? A gente acha que a gente só faz o bem, né? Não. A gente está cheio de boa intenção. Sabe por que acha? Porque não estuda. Aí não tem medo, né? Se não está mostrado, não gera o medo. Se não está mostrado, parece que não existe. Se ninguém comenta, parece que não há chance né? E isso é uma coisa extremamente importante. E isso não é só para os agentes elétricos, né? O efeito adverso precisa estar dentro da fisioterapia e ser discutido, né? Isso é... Juliana, a abordagem da gente pode causar efeito adverso. A forma que a gente olha, a forma que a gente toca, a forma que a gente fala com eles. O silêncio da gente, na verdade, é só quando fala, então vou parar de falar. Não, o silêncio tem efeitos adversos, né? Isso do ponto de vista de comunicar-se com o paciente. Nessa população crônica, nessa população que fica tanto tempo com a gente, né? Na população oncológica, que tem seus outros impactos, inclusive psicoemocionais, isso faz toda a procedência. Então, isso está para os agentes físicos, está para a nossa abordagem, está para o exercício, está para as terapias manuais, e a gente não conhece isso. Quando a gente não conhece, a gente não deve somente ignorar. A gente deve ter mais cautela ainda. Porque se a gente tem pouca evidência científica mostrando resultados muito positivos para os desfechos que a gente quer tratar, isso não significa dizer que não é para utilizar, porque também não tem nenhuma evidência que suporte a não utilização. Então, aí é onde eu vou ter que tomar meu raciocínio clínico. Porque as pessoas que estão começando a compreender PBE agora, acham que é assim, eu tenho que fazer exatamente o que está escrito no artigo científico em inglês, né? Primeiro começa assim, o quanto que a sua população é parecida. Com aquela do estudo. Com aquela, né? Porque a sua população, ou cada paciente seu considerado como um único indivíduo, ele é único e ele é grande.
né? Especialmente esse nosso paciente crônico. Especialmente quando a gente fala, por exemplo, de estudo em animais, né? Então, assim, só porque no fim deu certo, então vamos sair fazendo, né? Tem que ter muito cuidado. E assim, qual que é hoje a minha preocupação? Inclusive, a gente tem um estudo de doutorado que foi finalizado agora, a gente está trabalhando novos experimentos que não deu tempo dentro do doutorado para tentar sair com uma publicação um pouco mais concisa. E a gente fez um estudo pré-clínico, exatamente se atentando à questão dos efeitos adversos, porque isso me preocupa muito. E uma coisa que a gente tem ventilado sobre isso principalmente cuidado com relação à aplicação dos eletrodos no local do tumor. Isso se você tiver um tumor bem localizado, restrito naquela região. Por quê? Por causa de uma possibilidade de mecanismo de angiogênese, né, mediado pelo sistema vascular e pela própria questão da condição mecânica, de ativação mecânica daquela estrutura, né? Então, assim, não existe nenhuma comprovação ainda, a gente está estudando, analisando esses dados, interpretando esses dados para sair com uma informação mais concisa, mas isso já era o meu raciocínio, a minha hipótese, antes da gente fazer esse estudo. Era o meu zelo com esses pacientes. Então, assim, se há uma possibilidade, mesmo que ainda empírica, de você causar um efeito deletério no paciente, que você não sabe qual vai ser a consequência daquilo, evita. Enquanto não há evidência, evita que aquilo aconteça. Josi, então, assim, se o meu paciente tem um tumor na perna e a dor dele é na perna, eu não posso aplicar TENS porque eu por medo, por receio, eu chamei a área de segurança, né? Segurança, então medo, receio, pode ser nocebo até. Palavras negativas, né? Dentro do contexto clínico. Então, o que você faria? Não utilizaria? Então, entrega para sorte? Não. A gente já falou inicialmente sobre a parte mecanística, que os efeitos, eles são supramedulares, né? Então, esse efeito, ele é difusamente distribuído para o corpo em termos de analgesia, porque ativa o sistema opioidérgico endógeno, promove modulação condicionada da dor via inibitória descendente. E isso é indistinto para que região do corpo que está doendo quando você ativa esse sistema, que vem de lá da substância 60 paraquedutal, desce pela medula, projetando os neurônios e vai para a periferia, né? Bulbo, medula e periferia. Então, não importa se é na perna direita, na esquerda, se é na pelve, se é na cervical, tá? Então, o que eu faria na prática clínica? Aplicaria os eletrodos numa outra estrutura que não local, pensando nesses mecanismos vasculares / mecânicos que poderiam estimular a vascularização local e potencialmente gerar um efeito deletério. Uma coisa que a gente... desculpa. Uma coisa que a gente discute muito em oncologia é o estadiamento do paciente, né? Porque são diferentes. Porque o paciente, por exemplo, inicial, de repente nem está fazendo quimioterapia, nem está fazendo radioterapia, de repente essa célula, não tem uma célula neoplástica caminhando pelo corpo dele. Agora, se é um paciente que não tem metástase à distância, mas tem aquela célula que está correndo pelo organismo, ele merece um pouco mais de atenção, de cuidado, né, do que o outro. E eu queria te pedir, se você pudesse, para falar um pouquinho desse mecanismo vascular relacionado ao uso do TENS, que isso é uma coisa... se discute muito na área de fisioterapia e oncologia. Olha, o que a gente pode assumir hoje, baseado na literatura, é uma questão polêmica ainda, tá? Se você vai levantar os estudos, porque assim, quando a gente fala em vascularização, por isso que a gente não pode fechar nem como uma grande teoria que respalde o efeito vascular, entendeu? Porque os estudos são extremamente polêmicos, os ensaios clínicos que existem, eles geram uma polêmica ao final. A gente está com uma revisão sistemática de uma outra aluna de doutorado que estuda no nosso laboratório especificamente a ativação do sistema nervoso autônomo pela eletroestimulação em pacientes crônicos, tá? Então, nesse estudo, ela primeiro fez com pacientes saudáveis, com indivíduos saudáveis, para estudar uma situação de normalidade, o que acontece nesse sistema, mediante a estimulação elétrica. E agora ela está trabalhando com pacientes crônicos que já apresentam desautonomia. Então, acho que deve sair brevemente aí com resultados. Acho que não teve desregulação desse sistema e a gente mostrou que existe uma segurança para a aplicação da TENS.
tá? No nosso estudo. Ela fez também uma revisão sistemática, e essa revisão sistemática está com esse artigo em press, né, para sair, e nessa revisão sistemática é onde ela detecta a polêmica, porque a gente lia tudo separado e não sabia para que lado ia, principalmente porque cada um faz um protocolo diferente. Isso é uma dificuldade imensa que a gente tem em toda a literatura, mesmo na parte do exercício, a gente às vezes se depara com essa dificuldade de comparar estudos e tomar decisões, porque nem tudo é sempre muito bem comparável, né? Então, na eletro, isso é muito real. Às vezes a gente faz revisões sistemáticas e quando chega no final você não consegue evoluir em termos de evidência, porque não consegue fazer a meta-análise, dado que os estudos são muito diferentes entre si e não podem ser comparados. Até esse artigo que saiu recente, né? Sobre, nós vamos começar novamente, né? A pesquisar sobre o TENS, né? Mas é porque assim, a gente precisa pensar nisso, essa questão dos parâmetros, porque às vezes a gente não acha nada, porque a gente não consegue comparar as coisas, exatamente, né? Para poder produzir um resultado, né? Nessa revisão dela, ela fala dessa dualidade que a gente ainda tem no raciocínio com relação à ativação simpática ou parasimpática. Que uma parte da literatura vai para um lado, a outra diz outra coisa. Então, a gente está engatinhando ainda na compreensão do mecanismo de ativação vascular. Mas precisamos pensar sobre ele, né? Não podemos ignorá-lo, né? Não pode. Em termos de ativação de receptor, a TENS ativa receptor alfa-2 adrenérgico, que é do sistema nervoso autônomo. Então, existe sim. A gente não consegue entender mecanismo. A gente chegou ali e disse assim, olha, tem participação, tem uma participação, tem um envolvimento, mas como é esse envolvimento dentro do sistema? Entendeu? Porque não é... O sistema nervoso autônomo não é só aquele receptor que está lá em cima na cabeça. Como é que ele interage com a periferia? Porque é na periferia que você está gerando um estímulo mecânico que vai disparar essa excitação do tecido, né? Que está sobre os eletrodos. Então, veja que a gente tem muita coisa sobre o que pensar ainda. Então, não é pensar somente o efeito. Então, eu acho assim, para a gente pensar, né? Para a gente caminhando para a finalização desse bate-papo, né? Que eu estou aqui... né, adorando, falei, não vou avisar que já passou o tempo, fiquei quietinha aqui, já passou faz tempo, tá? Mas não tem problema, imagina que todo mundo vai aprender muito escutando, né? O que você deixaria aí de mensagem final, né, para o uso do TENS, né? Porque a gente sempre fala, né? Como eu falei no começo, todo fisioterapeuta já sai formando com TENS embaixo do braço, né? Então, o que você deixaria? Eu posso só fazer uma pergunta antes do deixaria, que dá lá emenda no deixaria? Pode. Você vê se um comentário sobre o efeito mecânico, né? Sobre o tumor da corrente. Se você também pudesse comentar um pouquinho sobre isso. O efeito mecânico? Olha, esse efeito mecânico, ele tem inclusive a ver com a história da intensidade, que você bem comentou, né? Começou a sentir lá no começo da nossa conversa, começou a sentir, tá bom, né? Que o pessoal termina fazendo isso. Esse efeito mecânico, ele é extremamente importante, está diretamente associado com a magnitude do efeito. É exatamente por gerar esse efeito mecânico com o aumento da intensidade que a gente tende a um nível mais evidenciado de analgesia. Por quê? Por causa da possibilidade aumentada de atingir as fibras mais profundas. Porque são as fibras mais profundas que são estimuladas pela corrente TENS. Eu até quis voltar nessa questão pelo seguinte, porque tem algumas pessoas que às vezes querem colocar sobre a área tumoral. E às vezes o objetivo terapêutico, quer dizer, o que você está pensando ali? Aí você fala, não deu certo, não conseguiu, porque você não tinha muito o que conseguir ali, de repente, né? A colocação dos eletrodos não está no local mais. Exatamente, colocação nesse sentido pode implicar sim. Tem alguns pacientes na clínica que você vai dizer assim, talvez não importe onde colocar, mas tem outros que você vai ter que pensar sim onde aplicar. Isso vai fazer parte da sua prescrição, isso não é discriminado. E não pode ser também considerado como descarte, né? Não dá para colocar no lugar. Porque assim, as pessoas são muito meio que condicionadas a aplicar no local, chamado dermato, onde é que dói. E não já mudou muito. Inclusive, uma coisa que acontece muito com alguns pacientes oncológicos, principalmente de membros, é a amputação.
né? E aí você tem a dor do membro fantasma e você tem a dor do coto. Uhum. A dor do coto você não consegue botar enquanto não faz desensibilização, porque tem uma dor neuropática. A dor do membro fantasma não tem um membro onde é que eu vou colocar, então eu não uso. Gente, tem como usar fora, né? Tem como fazer, por exemplo, aplicação paravertebral, e isso considerando exatamente o que ela colocou sobre estadiamento, pensando em tomada de decisão sobre os cuidados com a clínica do paciente, não com a funcionalidade ou como é que está o sistema somatosensorial, que é que a gente consegue estimular com o TENS. Então, realmente esse nosso bate-papo sim, foi muito rico, né? Eu acho que para nós que trabalhamos com fisioterapia e oncologia, essa é uma discussão que precisa vir, né, da área, das pessoas que estudam realmente, né, as correntes em si, por exemplo, da eletroterapia, para dentro da fisioterapia e oncologia, para a gente usar isso para a prática clínica e principalmente desmistificar aqueles conceitos que nós não usamos. Eu acho que nem há 20 anos, acho que quase há 30 anos que essa mudança já foi feita, mas a gente vê no ponto de vista assistencial e até mesmo dentro de algumas instituições, como esse conceito está arraigado dentro da gente, da fisioterapia, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem, né, desse nosso bate-papo de hoje. Sim, sim. Então, assim, para finalizar, né, qual mensagem que eu deixaria é que mudou muito, enfatizando o que você acabou de comentar, a gente precisa se atualizar, a gente precisa abrir a cabeça. Eu não sou obrigada a usar, né, mas eu sou obrigado a não falar mal daquilo que eu não conheço, daquilo sobre o que eu não tenho me atualizado há muitos anos, né. A TENS tem mecanismos opioidérgicos e não opioidérgicos, analgésicos e não analgésicos, né? Então, não serve só para dor, isso se aplica muito bem à circunstância de boa parte dos pacientes oncológicos. Se eu trabalho com protocolos aumentando frequência, aumentando intensidade ao longo de uma aplicação que tem característica crônica, repetitiva, eu tenho chance de atingir melhores resultados, especialmente se eu combino os dois, se eu trabalho modulação de frequência e de intensidade, tá? E tem uma outra coisa, acho que muito importante para a gente fechar, que é os melhores resultados estão sendo apresentados, principalmente nos estudos dos últimos 5 anos, para a dor em movimento. Isso faz todo sentido. Não usar mais deitado, esperando lá o tempo passar, né? Exato. Então, assim, aquela história de TENS e eletroestimulação, agente físico como um todo, considerado como intervenções passivas, eu tenho total evidência hoje da literatura me indicando que eu não devo utilizar dessa forma desde que o paciente me permita estar ativo, que ele esteja ativo. Então, por exemplo, tem sido encontrados resultados excelentes para a utilização da TENS junto, associada, no mesmo momento, simultâneo com o movimento, gerando melhores resultados na dor em movimento do que na própria dor em repouso, que é outra dicotomia que a gente tem na prática clínica. Falou em dor, aplicou de 0 a 10, acha que é o paciente sentado ou deitado, não é. E deixa ele lá, né? Meia hora deitado, você vai fazer outra coisa. Isso criou um certo preconceito, né? E a própria aplicação do questionário de dor, né? Então, vai aplicar com ele ali deitado, é uma coisa, né? Você... Exato. Isso desde a avaliação, indistintamente de quem é o paciente, de qual é a intervenção que você vai utilizar, isso precisa estar muito claro para o profissional. Então, isso é muito importante quando eu tenho um paciente que tem queixa de dor, queixa de fadiga, que é uma coisa muito imperativa no paciente oncológico, e que a gente sabe dos benefícios do exercício, então eu posso entender essa forma de eletroestimulação como algo que vai beneficiar mecanisticamente, clinicamente, sabe? A prática mais adequada, maior adesão de exercício, por exemplo. Então, é entender que ela não é passiva, que ela não deve ser feita de forma isolada, mas que ela deve ser feita de forma associada, né? E não como alternativa, mas como complementar. E um termo para fechar que eu tenho utilizado sempre é: se eu tenho um paciente muito sistêmico, com uma série de queixas, com uma série de disfunções, a melhor terapia é a multimodal. Então, com certeza, né? É a multimodal. Mesmo pensando em agentes físicos, né? Eu brinco e falo não é uma eletro, nada né? faz. Não é uma eletro, não é uma sessão, não é uma única pessoa, né? Então, a gente tem que entender primeiro do multimodal na nossa área, para depois querer tentar entender interdisciplinar, isso, trans, aquilo. Se eu não entender o que é multimodal na minha área e dar credibilidade para isso, eu não consigo tratar pacientes mais sistêmicos, mais crônicos. Então, fica assim
Dessa forma, minha... Não podia mensagem. finalizar de uma forma mais brilhante, né? Acho bom. que, mais uma vez, foi uma honra ter você aqui. É uma conversa que a gente ficaria dias aqui discutindo, né? Ai, que máximo. E trocando figurinha, mas muito obrigada mesmo, Josi. Acho que a contribuição para a fisioterapia, né, de tudo isso que você falou, vai ser muito importante. Que bom, que bom. Fico muito grata. Que venham novas possibilidades. Tá, vão vir, se Deus quiser. Bem, gente, então, Josi, mais uma vez eu te agradeço muito. Eu tenho certeza que esse é aquele bate-papo que faz a gente pensar, né? Eu costumo falar que são as perguntas que movem o mundo. Com as respostas, a gente fica sempre parado no mesmo lugar, e essa é aquela coisa que você escuta e dá aquela vontade de estudar. Fala, nossa, parece que isso aqui eu não entendo direito, né? Então, que para todo mundo que está aí nos assistindo, né, sirva para isso, para a gente poder usar, né, com um pouco mais de responsabilidade aí na prática clínica, especialmente quando nós estamos diante aí de pacientes oncológicos. Então, pessoal, muito obrigada por estar aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube, da Eletro em Onco, e até a próxima.